Milionário Arthur Valença desceu do carro preto blindado no meio da estrada de terra e sentiu o ar faltar quando viu dois meninos idênticos, magros e cobertos de poeira, parados diante de um barraco de tijolos crus. Ele não acreditava no que estava vendo. O vento quente levantava a terra vermelha ao redor dos três, como se o próprio cenário estivesse suspenso naquele instante. Arthur ajeitou o paletó azul escuro, mas as mãos tremiam. Aos 51 anos, dono de um império no agronegócio, acostumado a negociar milhões sem alterar o tom de voz, ele agora mal conseguia respirar diante de duas crianças descalças. Os meninos não correram, não sorriram, não pediram nada, apenas observaram. Um deles segurava a mão do outro com força, quase desesperada. Arthur se agachou lentamente, ficando na altura dos olhos deles. "Vocês moram aqui?" O silêncio foi longo. O menino da esquerda respondeu primeiro. "A gente se vira." A voz era fina, mas firme. "Como vocês se chamam?" Arthur perguntou, engolindo seco. "Eu sou Caio." "E eu sou Davi." Gêmeos. Era impossível não perceber. O coração de Arthur bateu pesado no peito. 40 anos tentando ser pai. Clínicas internacionais. Tratamentos caríssimos. Promessas médicas frustradas. E 2 anos antes, o funeral da esposa encerrando qualquer última esperança. Ele não tinha herdeiros. Não tinha filhos. Não tinha ninguém esperando por ele em casa. E ali estavam 2 meninos que pareciam ter sido esquecidos pelo mundo. "Cadê seus pais?" A pergunta saiu mais baixa do que ele imaginava. Caio apertou a mão do irmão. "Nosso pai morreu faz tempo." Davi completou. "Nossa mãe foi embora. Disse que ia voltar, mas já faz mais de 1 ano." Arthur sentiu o chão ceder por dentro. "Vocês estão sozinhos aqui?" Caio levantou o queixo com orgulho ferido. "A gente não pede nada para ninguém." Davi apenas confirmou com a cabeça. Naquele instante, Arthur percebeu que não era pena o que sentia. Era reconhecimento, a mesma solidão, o mesmo abandono, o mesmo silêncio à noite. Ele olhou para o barraco atrás deles. Telhas quebradas, porta torta, janela sem vidro. "Posso ver onde vocês moram?" Os dois se entreolharam. A comunicação silenciosa era quase sobrenatural. Caio respondeu. "Pode, mas não repara." Arthur caminhou atrás deles até o barraco. Ao entrar, o impacto foi brutal. Um único cômodo, chão de terra, um colchão fino jogado no canto, um fogão velho com botijão enferrujado, um caixote servindo de armário. Ele abriu o caixote, um pacote de fubá pela metade, sal, nada mais. "É só isso que vocês têm para comer?" Davi deu de ombros. "Quando o seu Bento ajuda, a gente tem mais." "Quem é seu Bento?" "Um homem que trabalha na fazenda ali longe. Às vezes deixa a gente dormir na casa dele quando chove muito." Arthur fechou os olhos por um segundo. 2 crianças de 9 anos sobrevivendo sozinhas, abraçando-se para não passar frio, comendo mingau de fubá para enganar a fome. Ele sentiu algo rasgar dentro do peito. "Vocês querem estudar?" Os olhos dos dois brilharam instantaneamente. "A gente estudava", disse Caio. "A professora falava que a gente era inteligente, mas não tem quem assine os papéis da escola", completou Davi. O silêncio que se seguiu foi pesado. Arthur respirou fundo. Ele tinha vindo fechar um contrato milionário, mas estava diante da decisão mais importante da própria vida. Ele se agachou novamente. "Se eu dissesse que posso mudar tudo isso, vocês acreditariam?" Os meninos não responderam de imediato. A desconfiança estava ali. Experiência demais para crianças tão pequenas. Caio falou primeiro. "Todo mundo promete coisa pra gente." Davi completou. "Depois vai embora." Arthur sentiu a verdade doer. "Eu não vou embora." Eles o encararam. "Eu não posso ter filhos", ele disse, finalmente deixando a armadura cair. "Passei minha vida inteira tentando, nunca consegui." O vento entrou pelo buraco da janela.
Talvez eu tenha parado aqui hoje porque vocês precisavam de um pai e eu precisava de filhos. O silêncio ficou ainda mais profundo. Davi deu um passo à frente. O senhor ficaria? Arthur não hesitou. Para sempre. Caio mordeu o lábio. E se a gente der trabalho? Arthur sorriu pela primeira vez. Filho dá trabalho. E é o melhor trabalho do mundo. Os olhos dos dois se encheram d'água. O senhor quer ser nosso pai mesmo? Arthur sentiu as lágrimas queimarem. Quero. Davi foi o primeiro a abraçá-lo. Caio resistiu 2 segundos. Depois se jogou também. No meio daquele barraco de chão de terra, o milionário que tinha tudo finalmente encontrou o que sempre lhe faltou. E ele ainda não fazia ideia de que aquela decisão iria mudar muito mais do que apenas 3 vidas. Arthur Valença ainda estava ajoelhado no chão de terra quando o som de um motor velho começou a se aproximar pela estrada. Os meninos se viraram antes mesmo de o barulho ficar mais alto. É o seu Bento, murmurou Davi. Uma motocicleta antiga surgiu, levantando poeira. O homem que a pilotava era magro, queimado de sol, com camisa aberta no peito e olhar desconfiado. Ele diminuiu a velocidade ao ver o carro importado parado ali. Desceu da moto devagar. De boa tarde, disse, avaliando Arthur de cima a baixo. Algum problema? Arthur se levantou, limpando as mãos na calça-cara. Nenhum problema. Só estou conversando com os meninos. O homem olhou para Caio e Davi. Está tudo bem? Está, seu Bento, respondeu Caio, mas a tensão era visível. O homem cruzou os braços. E o senhor é? Arthur Valença. O nome pareceu não significar nada para o homem simples. E o que quer com eles? Arthur respirou fundo. Quero entender a situação deles. Seu Bento soltou um suspiro pesado. A situação é que esses 2 vivem sozinhos aqui há mais de 1 ano. Arthur já sabia, mas ouvir aquilo em voz alta doía diferente. A mãe foi embora? Foi. Disse que ia arrumar trabalho. Nunca mais voltou. Ele fez uma pausa. O pai morreu quando eles tinham 6 anos. Davi olhava para o chão. Caio mantinha o queixo erguido. E ninguém tomou providência? Arthur perguntou. Seu Bento riu sem humor. Ah, providência! Aqui mal tem posto de saúde, quanto mais assistente social. A gente ajuda como pode. Minha mulher deixa eles dormirem lá quando chove. Mas eu tenho 5 filhos. Não dá para assumir mais 2. Arthur sentiu o peso daquilo esmagar o peito. Ele olhou novamente para o barraco, para o colchão no chão, para o pacote de fubá, para os pés descalços. O senhor seria testemunha de que eles estão abandonados? Perguntou Arthur direto. Seu Bento estreitou os olhos. Está pensando em quê? Arthur não desviou o olhar. Estou pensando em tirá-los daqui. O silêncio ficou denso. Caio apertou a mão do irmão. Davi prendeu a respiração. Está falando sério? Perguntou o homem. Nunca falei tão sério na vida. Seu Bento estudou o rosto de Arthur por longos segundos. Ele parecia buscar arrogância, interesse oculto, caridade vazia, mas não encontrou nada disso. Encontrou urgência, encontrou necessidade. Encontrou um homem que estava tão quebrado quanto aquelas crianças. Se for fazer isso, faça direito, disse finalmente. Esses meninos já foram abandonados uma vez. Arthur assentiu. Não haverá segunda vez. Seu Bento aproximou-se dos meninos. Vocês confiam nele? Caio hesitou. Davi respondeu primeiro. Acho que sim. Caio respirou fundo. Ele não está olhando para a gente com pena. Arthur sentiu as palavras como um selo. Eu não sinto pena de vocês, disse. Eu sinto respeito. O vento soprou mais forte. Seu Bento colocou a mão no ombro de Arthur. Amanhã eu posso ir na cidade com o senhor. Dou meu depoimento no cartório. Faço o que for preciso. Arthur apertou a mão dele com firmeza. Obrigado. Quando o homem foi embora, a poeira voltou a se espalhar pela estrada. Ficaram apenas os 3. Arthur se virou para os meninos. Vocês querem vir comigo hoje?
A pergunta era enorme. Davi foi o primeiro a falar. A gente pode levar nossas coisas? Tudo o que for importante. Eles entraram no barraco pela última vez. Pegaram apenas a caixa de sapatos com fotos, o caderno escolar e um carrinho quebrado. Nada mais. Não havia mais nada que representasse vida ali. Quando caminharam até o carro, Caio parou na porta do barraco. Olhou em volta. A gente não vai voltar para cá, né? Arthur respondeu com firmeza. Nunca mais. Os dois entraram no banco de trás. Sentaram-se colados, segurando a caixa como se fosse um tesouro. Arthur deu partida no carro. Enquanto o barraco diminuía pelo retrovisor, ele percebeu que não estava apenas mudando a vida deles. Estava mudando a própria. No meio da estrada, Davi fez uma pergunta que quase fez Arthur parar o carro. O senhor promete que não vai se arrepender da gente? Arthur sentiu os olhos arderem. Eu prometo que vou lutar por vocês até o fim da minha vida. Caio olhou pela janela. Então a gente vai tentar confiar. A cidade surgiu 2 horas depois. Luzes, prédios, movimento. Os meninos nunca tinham visto nada parecido. Arthur olhou para o espelho retrovisor e viu algo que nunca tinha visto antes. Esperança. Mas ele ainda não sabia que o passado não tinha terminado com eles, e que em poucas semanas alguém bateria na porta da mansão dizendo ser mãe daqueles meninos, e essa seria a primeira verdadeira batalha daquela nova família. Arthur Valença estacionou o carro diante do portão automático da mansão e percebeu que, pela primeira vez, aquele lugar parecia grande demais. O portão se abriu em silêncio. Caio e Davi se encolheram no banco traseiro, segurando a caixa de sapatos com força, como se alguém pudesse arrancá-la deles a qualquer momento. Quando o carro entrou na garagem iluminada, os dois ficaram imóveis. Isso tudo é sua casa, murmurou Davi. Arthur corrigiu sem hesitar. É nossa casa. A palavra ficou suspensa no ar. Nossa! Eles desceram devagar. Os pés descalços tocaram o piso frio da garagem. Caio olhou para o próprio pé sujo e tentou escondê-lo atrás do outro. Arthur percebeu. Vocês não precisam ter vergonha de nada aqui. Entraram. A porta principal se abriu, revelando uma sala enorme. Pé direito alto, lustres, sofás claros, quadros caros. Os meninos não sabiam para onde olhar. Davi aproximou-se de um tapete macio e pisou com cuidado, como se fosse proibido. Isso é de verdade? Perguntou. Tudo aqui é de verdade, respondeu Arthur. Mas ele sabia que o que mais importava ainda não estava ali. Não era a casa, era o que fariam dela. A governanta antiga, Dona Elsa, apareceu no corredor. Senhor Arthur, o senhor voltou mais cedo? Ela parou ao ver os meninos. Silêncio. Arthur falou com firmeza. Eles são Caio e Davi. A partir de hoje, moram aqui. Dona Elsa abriu um sorriso discreto, mas genuíno. Sejam bem-vindos. Os meninos não sabiam como reagir a uma recepção sem desconfiança. Arthur os levou escada acima. 2 quartos lado a lado, camas arrumadas, lençóis brancos, armários vazios esperando roupas, mesa de estudos, estantes com livros. Cada um pode ter o próprio quarto, explicou Arthur. Mas se quiserem dormir juntos no começo, não tem problema. Caio entrou primeiro. Passou a mão sobre a cama. Afundou os dedos no colchão. Isso é macio demais. Davi foi até a janela. Tem vidro. Parecia uma descoberta extraordinária. Arthur encostou na porta, observando. Eles não estavam eufóricos. Estavam cautelosos, como quem entra num sonho com medo de acordar. A gente pode usar isso tudo mesmo? Perguntou Caio. Podem usar. Podem bagunçar. Podem viver. Arthur saiu por alguns minutos e voltou com sacolas de roupas que havia comprado no caminho. Camisas, tênis, pijamas, escovas de dente novas. Davi segurou a escova como se fosse um objeto raro. Só minha? Arthur assentiu. Só sua.
Na hora do jantar, sentaram-se à mesa enorme. Os meninos mantinham as costas retas demais. Seguravam os talheres com cuidado excessivo. Dividiam tudo automaticamente. Arthur percebeu. Vocês não precisam dividir o prato. Caio respondeu. Se um come, os dois comem. Arthur sentiu o peso daquela frase. Depois do banho, demorado, curioso, quase solene, os dois apareceram de pijama novo. Pareciam outras crianças, mas os olhos ainda carregavam medo. Na hora de dormir, ficaram parados entre os dois quartos. A gente pode juntar as camas? Perguntou Davi. Arthur sorriu. Podem fazer do jeito de vocês. Empurraram as camas. Dormiram lado a lado. Arthur ficou observando da porta. Quando as luzes se apagaram, ouviu um sussurro. Ele vai ficar mesmo? Perguntou Davi. Acho que sim, respondeu Caio. Ele não olhou para a gente como quem vai embora. Arthur sentiu as lágrimas descerem silenciosamente. Naquela noite, ele não dormiu. Ficou no escritório organizando ligações. Advogado, assistente social, cartório, escola, médico. A vida deles precisava ser reconstruída em todas as camadas. Mas havia algo que nenhum documento podia garantir: confiança. Na manhã seguinte, o advogado chegou cedo. A guarda provisória pode sair rápido, explicou. Mas se a mãe aparecer, pode complicar. Arthur sentiu um aperto no peito. Ela não vai aparecer. Mas no fundo, ele sabia. O passado sempre cobra. Enquanto isso, no quarto, Caio acordou primeiro. Olhou para o teto branco, para o travesseiro macio, para o irmão dormindo tranquilo. Ele levantou devagar e foi até a porta. Encontrou Arthur na cozinha preparando café. O senhor ainda está aqui, disse, quase surpreso. Arthur se ajoelhou na frente dele. Eu disse que ficaria. Caio hesitou por um segundo. Então, abraçou Arthur pela primeira vez sem medo. Pequeno, forte, decidido. E naquele instante o milionário entendeu. Ele não estava apenas salvando duas crianças, eles estavam salvando ele. Mas a verdadeira prova ainda estava por vir, porque algumas semanas depois, um carro velho estacionaria diante do portão. E uma mulher diria, eles são meus filhos, e tudo seria colocado à prova. Arthur Valença percebeu que dinheiro resolvia quase tudo, menos o medo que ainda morava nos olhos de Caio e Davi. A matrícula na melhor escola da cidade foi rápida. Uniformes novos, mochilas idênticas, material completo, tudo organizado em poucos dias. Mas na primeira manhã de aula, os dois ficaram imóveis diante do portão enorme. Crianças chegando em carros modernos, pais elegantes, risos altos. Caio apertou a alça da mochila. Davi segurou a manga da camisa nova, como se ela pudesse rasgar a qualquer momento. A gente não sabe como é aqui, murmurou Davi. Arthur se agachou diante deles. Vocês sabem aprender. Isso é o suficiente. O Caio olhou nos olhos dele. Se a gente fizer feio, o senhor vai se arrepender? Arthur sentiu o golpe. Filho não é contrato. Eu não devolvo vocês se errar alguma coisa. Eles entraram. Arthur ficou parado do lado de fora por vários minutos, mesmo depois que o sinal tocou. Algo dentro dele estava inquieto e estava certo. Na terceira semana de aula, o telefone tocou no meio de uma reunião. Senhor Valença, precisamos que venha à escola. O coração dele disparou. Quando chegou, encontrou os dois na sala da diretora, roupas sujas de terra, lábios machucados, olhos vermelhos. O que aconteceu? Arthur perguntou, tentando manter a calma. Davi respondeu primeiro. A gente bateu em 3 meninos. A diretora suspirou. Seus filhos reagiram a provocações. Houve agressão dos dois lados. Arthur olhou para Caio. Por quê? Caio manteve o olhar firme, mas a voz falhou. Eles falaram que a gente é filho comprado. O silêncio pesou. Disseram que o senhor pegou a gente por pena.
Davi completou. Disseram que a gente nunca vai ser família de verdade porque não tem o mesmo sangue. Arthur sentiu o ar desaparecer por um segundo. Ele se ajoelhou diante deles ali mesmo. Olhem para mim. Eles obedeceram. Vocês são meus filhos porque eu escolhi vocês, e vocês me escolheram. Isso vale mais que qualquer sangue. Caio respirava pesado. Mas dói, Arthur assentiu. Eu sei que dói. E sempre vai ter gente pequena tentando diminuir o que não entende. Ele segurou o rosto dos dois. Mas vocês não precisam provar nada para ninguém, só para vocês mesmos. A diretora interveio. Os outros alunos também serão punidos. Foi bullying. Arthur agradeceu. No caminho para casa, o silêncio dentro do carro era pesado. Davi quebrou primeiro. Se a gente fosse seu filho de verdade, ninguém falava isso. Arthur estacionou o carro antes de entrar na garagem. Virou-se para os dois. Filho de verdade não é quem nasce do corpo, é quem nasce do coração. Eu lutei anos para ter filhos, e vocês chegaram na minha vida quando eu mais precisava. Isso não é acaso. Caio perguntou baixo. O senhor nunca teve vergonha da gente? Arthur sentiu os olhos arderem. Eu tenho orgulho. Sempre que perguntam minha história, eu conto com o maior prazer do mundo. Eu encontrei meus filhos numa estrada de terra, e foi o melhor dia da minha vida. Davi começou a chorar. Arthur os puxou para um abraço apertado no banco de trás. Naquela noite, enquanto os dois dormiam, Arthur ficou sentado no escuro do quarto deles, observando, protegendo, sabendo que o mundo lá fora não seria gentil, mas também sabendo que, dentro daquela casa, ninguém jamais duvidaria do lugar que ocupavam. Ele ainda não sabia que aquele comentário cruel da escola seria apenas o primeiro aviso, porque poucos dias depois, alguém do passado pisaria no portão da mansão. E dessa vez, não seriam palavras de colegas que ameaçariam aquela família. Seria algo muito maior. Arthur Valença estava no escritório quando o telefone tocou. Número desconhecido. Ele quase ignorou. Senhor Arthur, aqui é Bento, lá da estrada. O coração dele apertou. Aconteceu alguma coisa? Do outro lado da linha, o silêncio foi pesado antes da resposta. A mãe dos meninos voltou. Arthur ficou imóvel. Patrícia? Ela apareceu ontem perguntando por eles. Disse que quer saber onde estão. Está falando que vai buscar os filhos. O ar pareceu sumir do ambiente. Arthur agradeceu, desligou e ficou parado, olhando para o nada. O passado tinha encontrado o caminho de volta. Naquela noite, ele não contou imediatamente aos meninos. Precisava pensar, precisava proteger. Mas as crianças sempre percebem quando algo muda. No jantar, Caio foi o primeiro a notar. O senhor está estranho. Arthur respirou fundo. Não mentiria para eles. A mãe de vocês voltou para a região. Os talheres pararam. Davi empalideceu. Ela quer ver a gente? Está perguntando por vocês. O silêncio foi esmagador. Caio falou primeiro, mas a voz saiu menor do que nunca. A gente vai ter que ir embora? Arthur sentiu o golpe direto no peito. Não. Davi apertou a borda da mesa. Ela vai levar a gente. Arthur levantou-se e foi até eles. Ajoelhou. Vocês são meus filhos. Legalmente eu tenho a guarda provisória. E se for preciso, eu vou lutar até o último segundo. Caio olhou fixamente nos olhos dele. Se o juiz mandar a gente ir com ela? Arthur não respondeu imediatamente. Ele não podia prometer o que ainda não controlava, mas podia prometer luta. Eu não vou desistir de vocês. Davi começou a chorar silenciosamente. A gente não quer ela. Eu sei. Na madrugada, Arthur ligou para o advogado. Se ela quiser a guarda, pode complicar, explicou o advogado. Ela é a mãe biológica. Abandono é crime, mas precisamos provar. E ela pode alegar arrependimento. Arthur passou a noite em claro.
Reviu cada documento, cada registro, cada testemunha. Ele não tinha medo de gastar dinheiro, tinha medo de perder os filhos. 3 dias depois, o interfone tocou. Arthur atendeu. Uma mulher estava do lado de fora do portão. Cabelos mal cuidados, olheiras profundas, roupa simples demais para aquele bairro, mas o olhar era o mesmo das fotos antigas da caixa de sapatos. Patrícia. Arthur desceu sozinho. Não permitiria que ela visse os meninos ainda. Sentaram-se na sala, frente a frente. Ela olhou em volta com inveja mal disfarçada. Então é aqui que meus filhos estão. Estão seguros, respondeu Arthur, frio. Eu quero ver eles. Antes disso, precisamos conversar. Ela começou a justificar. Histórias confusas, trabalho em outra cidade, doença, dificuldades. Arthur ouviu tudo sem interromper. Quando ela terminou, perguntou apenas: por que voltou agora? Patrícia desviou o olhar. Porque são meus filhos. Arthur inclinou-se levemente para a frente. Você os deixou sozinhos por mais de 1 ano, passando fome, dormindo no chão. Onde estava seu instinto de mãe? Ela não respondeu. Eu posso mudar, insistiu. Arthur manteve a voz firme. Mudança não apaga abandono. Nesse momento, passos ecoaram na escada. Caio e Davi estavam ali. Tinham ouvido tudo. Arthur se levantou imediatamente. Eu pedi para vocês ficarem no quarto. Caio desceu primeiro. Parou ao lado de Arthur. Davi ficou meio passo atrás. Patrícia abriu os braços. Meus meninos. Nenhum deles se moveu. Vocês não vão abraçar sua mãe? Caio respondeu firme. A senhora foi embora. Davi completou. Nosso pai é ele. O silêncio foi cortante. Patrícia tentou se aproximar. Davi deu um passo para trás. Mãe é quem fica. As palavras ecoaram pela sala. Patrícia olhou para Arthur com raiva. Você colocou eles contra mim. Eu não precisei. A memória deles fez isso sozinha. Ela respirou fundo. Então veio o verdadeiro motivo. Eu sei que você é rico. Pode ajudar. Me dá dinheiro para recomeçar e eu deixo isso quieto. Arthur sentiu algo entre revolta e nojo. Quanto? 100 mil. Os meninos ficaram imóveis. Arthur percebeu que aquilo não era amor. Era oportunismo. Ele chamou o advogado imediatamente. O documento foi preparado ali mesmo. Renúncia definitiva de guarda. Sem direito de visita. Sem reivindicação futura. Patrícia assinou sem hesitar. Pegou o cheque. Foi embora. O portão fechou. E o silêncio dentro da casa foi diferente de todos os outros. Davi começou a chorar primeiro. Caio manteve-se firme. Por 2 segundos. Depois também desmoronou. Arthur os puxou para um abraço. Acabou. Ela não volta mais? Perguntou Davi. Não volta. Naquela noite os 3 dormiram no mesmo quarto. Não por medo, mas por necessidade de sentir que estavam ali. Juntos, para sempre. Arthur percebeu algo naquele dia. Ser pai não era sobre salvar. Era sobre permanecer. E ele estava pronto para permanecer até o fim. Milionário nunca imaginou que acordar às 6 da manhã para preparar café da manhã seria uma das maiores conquistas da sua vida. Antes, a casa era silenciosa demais, grande demais, organizada demais, vazia demais. Agora havia barulho de passos apressados na escada, discussões sobre quem usou o último pão, risos altos no corredor. A adoção definitiva saiu 3 meses depois da visita de Patrícia. O juiz ouviu testemunhos, analisou relatórios, leu documentos sobre abandono. Caio e Davi falaram com firmeza diante do magistrado. A gente quer ficar com nosso pai. E quando o martelo bateu, confirmando a adoção legal, Arthur sentiu algo que nunca havia sentido nem ao fechar contratos milionários. Segurança emocional. Eles eram oficialmente seus filhos, para sempre. Os primeiros meses de adaptação foram intensos.
A diferença entre o barraco de chão batido e a mansão ainda aparecia em pequenos gestos. Caio guardava comida escondida no criado mudo. Davi dormia com a luz acesa. Ambos acordavam no meio da noite para verificar se Arthur ainda estava em casa. Ele nunca reclamou. Sentava ao lado deles. Esperava o medo passar. Ficava. Com o tempo, as marcas começaram a suavizar. A escola deixou de ser ameaça. As notas melhoraram. Os sorrisos ficaram mais leves. Foi nessa fase que surgiu Isabela. Arthur percebeu que precisava de ajuda constante dentro de casa. Alguém que fosse além da função profissional. Isabela chegou discreta. Olhar firme. Postura simples. Sem exageros. Mas havia algo diferente nela. Ela não tratava os meninos como os filhos do patrão. Tratava como crianças. Foi ela quem percebeu que Caio tinha dificuldade para enxergar o quadro na escola. Descobriu a miopia. Os óculos mudaram o rendimento dele completamente. Foi ela quem notou que Davi desenhava escondido nos cantos dos cadernos. Comprou blocos de papel melhores, tinta, lápis profissionais. Ele tem talento, disse a Arthur. E tinha mesmo. Numa tarde, Arthur chegou mais cedo e ouviu gargalhadas no quintal. Isabela estava ajoelhada no chão, suja de terra, ajudando os meninos a dar banho num cachorro vira-lata que haviam encontrado na rua. Espuma por todo lado, água espalhada, o cachorro tremendo. "Ele vai ficar?" perguntou Davi, esperançoso. Arthur olhou para Isabela. Ela deu um meio sorriso. "Se prometerem cuidar." "Ele fica", decidiu Arthur. O cachorro foi batizado de Thor. E naquela bagunça molhada, Arthur percebeu que a casa já não era apenas uma mansão. Era um lar. Mas os traumas não desaparecem de uma vez. Numa noite, Caio perguntou de repente: "Pai, se a gente não tivesse te encontrado, você ia continuar sozinho?" Arthur ficou em silêncio por alguns segundos. "Provavelmente." Davi completou: "Então a gente salvou você também?" Arthur sorriu emocionado. "Vocês me salvaram mais do que imaginam." O vínculo crescia. Mas junto com ele vinha também o medo de perder. Arthur passou a acompanhar cada reunião escolar, cada jogo, cada apresentação. Ele não queria perder nenhum segundo. Os meninos começaram a chamá-lo de pai naturalmente, sem ensaio, sem esforço. A palavra saiu num domingo comum. "Pai, onde está a chave do carro?" Arthur congelou por meio segundo. "Pai." Ele respondeu com naturalidade, mas por dentro algo explodiu. Era real. Com o tempo, a insegurança diminuiu. A comida escondida no quarto desapareceu. A luz passou a ficar apagada. As noites ficaram tranquilas. Mas a vida sempre testa quando achamos que tudo está resolvido. 2 anos depois, já mais adaptados, um novo desafio surgiria. Algo que não envolveria abandono, mas identidade. E essa batalha seria ainda mais profunda. Arthur Valença percebeu que a infância é barulhenta, mas a adolescência é silenciosa demais. Caio e Davi já não eram os meninos pequenos que seguravam a caixa de sapatos como um tesouro. Estavam mais altos, vozes engrossando, opiniões próprias surgindo com força. A casa continuava cheia, mas havia momentos em que Arthur sentia uma distância invisível crescendo. Não era rebeldia, era questionamento. Numa noite qualquer, Davi apareceu na porta do escritório. "Pai, você já quis saber mais sobre nossa mãe?" A pergunta veio sem aviso. Arthur fechou o laptop devagar. "Já pensei nisso, mas nunca quis forçar vocês a reviver algo que machuca." Davi entrou e sentou-se na cadeira à frente. "Eu não sinto falta dela, mas às vezes fico pensando, será que eu vou ser como ela?" A frase ficou suspensa. Arthur entendeu imediatamente. Não era curiosidade, era medo. "Você tem medo de abandonar alguém no futuro?" perguntou Arthur com cuidado. Davi assentiu. "Ela fez isso. Está no meu sangue." Arthur levantou-se e sentou ao lado dele. "O que define você não é o sangue, são suas escolhas."
Davi respirou fundo. E se eu falhar? Então eu vou estar aqui para te lembrar quem você é. No dia seguinte foi Caio quem explodiu. Voltou da escola mais quieto do que o normal. Fechou-se no quarto. Arthur bateu na porta. Pode entrar. Caio estava sentado na cama, olhando para a velha caixa de sapatos que ainda guardavam como lembrança do passado. Eu estava pensando, começou ele. Se você tivesse tido um filho de verdade, você ainda teria parado naquela estrada? Arthur não respondeu de imediato. A pergunta doía. Filho de verdade não é quem nasce de mim, é quem cresce comigo. Caio desviou o olhar. Mas a gente não é igual a você. Não parece com você. Não tem seu jeito. Arthur sorriu levemente. Ainda bem. Caio franziu a testa. Ainda bem? Eu não quero que vocês sejam cópia minha. Quero que sejam melhores do que eu. O silêncio se quebrou lentamente. Você nunca pensou em ter um filho biológico depois que a gente chegou? Caio insistiu. Arthur foi honesto. Pensei uma vez. O ar no quarto ficou pesado, mas percebi que eu já tinha tudo o que precisava. Caio olhou para ele, tentando decifrar se aquilo era consolo ou verdade. Arthur segurou o rosto dele com firmeza. Eu não escolhi vocês por falta de opção. Eu escolhi vocês porque quando eu vi vocês naquela estrada, eu soube que eram meus filhos. As palavras não apagaram todas as dúvidas, mas plantaram segurança. A adolescência trouxe também outras tensões. Namoros, pressões escolares, comparações. Num jantar, um comentário aparentemente inocente de um conhecido feriu fundo. São gêmeos. Não parecem nada com você, Arthur. O silêncio na mesa foi imediato. Arthur respondeu com naturalidade. Ainda bem. Eles puxaram o que há de melhor no mundo. Mas mais tarde, no quarto, Davi comentou. Às vezes, eu queria parecer com você. Arthur respondeu. Vocês parecem comigo no que importa. E tocou o peito. O conflito interno era invisível para muitos. Mas Arthur percebia. Ele entendeu que não bastava amar. Era preciso reafirmar, repetir, mostrar, provar, todos os dias. E então, num sábado à tarde, algo inesperado aconteceu. Caio chegou em casa com um envelope nas mãos. Pai, a escola pediu trabalho sobre árvore genealógica. O silêncio voltou. Porque agora não era apenas sobre pertencimento emocional. Era sobre identidade formal. E essa seria uma conversa ainda mais profunda. Arthur Valença segurou o envelope nas mãos por alguns segundos antes de abri-lo. Trabalho de árvore genealógica. Leu em voz alta. Caio e Davi estavam sentados à mesa da cozinha, mais quietos do que o normal. A professora quer que a gente coloque avós, pais, origem da família, essas coisas, explicou Davi. O silêncio que se instalou não era constrangedor. Era reflexivo. Arthur pousou o papel na mesa. E o que está incomodando vocês? Caio respondeu primeiro. A gente não sabe o que colocar. Pode colocar eu como pai, disse Arthur simples. Davi mordeu o lábio. Mas aí vai perguntar dos nossos avós, da família antes de você. Arthur entendeu. Não era apenas um trabalho escolar. Era o passado batendo a porta de novo. Vocês querem saber mais sobre suas origens? Perguntou com cuidado. Caio hesitou. Não é querer voltar. É só entender. Arthur assentiu. Entender não significa sair. A tensão diminuiu um pouco, mas ainda havia algo mais profundo. Na escola, Davi começou. Um menino perguntou se a gente tinha mudado de sobrenome por interesse. Arthur sentiu o peito apertar. E o que você respondeu? Que a gente escolheu o sobrenome. A resposta pegou Arthur de surpresa. Escolheu, Caio completou. A gente podia ter ficado com o antigo, mas a gente quis ser Valença. O silêncio que veio depois foi carregado de emoção. Arthur respirou fundo para não deixar a voz falhar.
Vocês nunca foram obrigados. A gente sabe, disse Davi, mas quando a gente assina o nome completo, parece que pertence de verdade. Arthur levantou-se e foi até a estante. Pegou a velha caixa de sapatos. Colocou-a sobre a mesa. Isso aqui faz parte da história de vocês. Caio passou a mão sobre a tampa. A gente não quer apagar. E não precisa, disse Arthur. O passado explica quem vocês são, mas não define quem vão ser. Davi abriu a caixa e pegou a única foto da mãe biológica. Olhou por alguns segundos, depois colocou de volta. Eu não sinto mais raiva, disse baixo. Só não sinto nada. Arthur respondeu com calma. Às vezes não sentir nada é proteção. A noite avançou. Sentaram-se os três na sala com folhas em branco. Começaram a desenhar a árvore. No topo escreveram Família Valença. Abaixo, Arthur, pai. Depois, os dois nomes, Caio Valença, Davi Valença. E antes disso? Perguntou Caio. Arthur pensou por um momento. Antes disso, vocês eram dois meninos fortes que sobreviveram sozinhos. Isso também é parte da árvore. Eles começaram a escrever pequenas frases ao lado dos nomes. Coragem, união, escolha. Quando terminaram, Davi olhou para o desenho. Nossa árvore não começa no sangue, Caio completou. Começa na decisão. Arthur sorriu. Essa é a árvore mais forte que existe. Na semana seguinte, quando apresentaram o trabalho, houve silêncio na sala. Alguns colegas olharam diferente, outros entenderam, mas Caio e Davi falaram com firmeza. Família é quem escolhe ficar. Naquela noite, Arthur percebeu algo importante. A insegurança não tinha desaparecido completamente, mas tinha sido transformada. Eles não estavam mais tentando provar que pertenciam. Estavam afirmando que pertenciam, e isso mudava tudo. Mas o tempo continuava avançando, e com ele novas decisões viriam, porque crescer significava escolher caminhos próprios. E Arthur teria que aprender que amar também é saber deixar voar. Valença ficou parado no portão da escola, enquanto observava Caio e Davi atravessarem o pátio no último primeiro dia do ensino médio. Eles já não eram os meninos magros cobertos de poeira. Eram dois jovens altos, seguros, com postura firme, mas ainda caminhavam lado a lado, sempre lado a lado. Dentro do carro, no caminho de volta para casa, o assunto surgiu naturalmente. Pai, começou Caio, você já pensou no que vai fazer quando a gente sair de casa? Arthur segurou o volante com mais força do que precisava. Vocês ainda não saíram. Davi riu. Falta pouco. Faltava. E ele sabia. Naquela noite, durante o jantar, Caio anunciou. Quero prestar vestibular para veterinária. Arthur sorriu imediatamente. Desde pequeno, Caio tinha aquele olhar sensível para animais. E você? Perguntou Arthur para Davi. Design gráfico. Quero trabalhar com ilustração, talvez animação. Arthur encostou na cadeira. Eles tinham sonhos, sonhos grandes, e ele tinha prometido que daria tudo para que realizassem. Mas prometer não tornava mais fácil. Nas semanas seguintes, a casa virou campo de estudos. Livros espalhados, simulados, noites viradas. Arthur fingia estar concentrado no escritório, mas sempre passava pelo corredor só para ouvir o som das páginas sendo viradas. Era o som do futuro. Certa noite encontrou Davi sentado sozinho na varanda. Ansioso? Perguntou Arthur. Davi assentiu. E se eu passar numa faculdade em outra cidade? A pergunta veio como um aviso. Arthur sentou ao lado dele. Então eu vou te ajudar a fazer as malas. Davi olhou surpreso. Você não vai tentar impedir? Arthur respirou fundo. Amor não prende, filho. Amor prepara. Davi engoliu seco. Eu tenho medo de deixar você sozinho. Arthur sorriu. Eu não estou sozinho. Eu tenho vocês. Isso ninguém tira. Alguns meses depois, os resultados saíram.
Caio passou na federal da própria cidade. Davi passou em uma universidade renomada em outra capital. A casa ficou em silêncio quando leram o resultado. Era orgulho, era alegria, era despedida. Na noite antes da mudança, Arthur entrou no quarto de Davi. A mala já estava fechada. A velha caixa de sapatos estava sobre a cama. "Vai levar?" perguntou Arthur. Davi assentiu. "Faz parte da história." Arthur sentou na cama. "Você lembra do que disse no dia da árvore genealógica? Que família começa na decisão." Arthur assentiu. "Então, decide continuar sendo meu filho, mesmo longe." Davi não conseguiu responder. Só abraçou o pai com força. Na rodoviária, no dia seguinte, o abraço demorou mais do que o normal. Caio ficou em silêncio. Isabela chorava discretamente. Arthur manteve a postura firme, até o ônibus partir. Quando voltou para casa, o quarto vazio parecia maior do que a própria mansão. Mas naquela noite o telefone tocou. "Pai, cheguei bem." Arthur fechou os olhos. Sempre liga quando chegar. Sempre. A rotina mudou. Chamadas de vídeo, mensagens, fotos de projetos. Caio seguia estudando perto. Davi aprendia a viver sozinho. E Arthur aprendia algo novo. Ser pai não termina quando os filhos saem de casa. Só muda de forma. 1 ano depois, no primeiro Natal com Davi voltando da faculdade, a casa voltou a ficar barulhenta. Rex, já mais lento, ainda abanava o rabo. Isabela preparava a ceia. Caio implicava com o irmão como se nada tivesse mudado. Arthur observava tudo em silêncio. O amor não diminuiu com a distância. Ele amadureceu. E ali, sentado à mesa, percebeu algo que jamais teria entendido anos atrás na estrada de terra. Ele não tinha salvado aqueles meninos. Eles tinham salvado ele. Mas o destino ainda preparava mais uma prova. Porque o passado, mesmo resolvido, às vezes encontra novas formas de bater à porta. E dessa vez não seria a mãe biológica. Seria algo ainda mais inesperado. Arthur Valença nunca teve medo de perder dinheiro. Já perdeu milhões, já recomeçou negócios, já enfrentou crises. Mas naquela madrugada, quando o telefone tocou às 2h17, ele sentiu um medo que nunca havia sentido. "Senhor Arthur, aqui é do Hospital Central. Seu filho sofreu um acidente. O mundo ficou mudo." "Qual deles?" "Davi." Arthur já estava de pé antes mesmo da ligação terminar. Isabela acordou com o barulho da gaveta abrindo. "O que aconteceu?" "Davi." Só isso. E ela entendeu. A viagem até a capital pareceu durar uma vida inteira. Arthur não lembrava do caminho, não lembrava de sinais, só lembrava da voz fria do atendente dizendo: "Está em cirurgia." Quando chegou ao hospital, viu Davi através do vidro da UTI, imóvel, entubado, silencioso. O médico explicou: "Foi um acidente de moto, trauma na perna e uma concussão leve." Ele estava consciente quando chegou, mas precisou operar o fêmur. Não corre risco de morte, mas a recuperação será longa. Arthur sentou, não como milionário, não como empresário, não como homem forte, mas como pai. Isabela segurava sua mão. "Ele é forte." Arthur fechou os olhos. Ele já foi forte demais na infância. Não precisava passar por isso também. Horas depois, Davi acordou. Arthur estava lá. "Pai?" A voz fraca parecia a de um menino novamente. Arthur se inclinou. "Estou aqui." Davi respirou com dificuldade. "Desculpa." Arthur franziu a testa. "Pelo quê? Eu sei que você sempre teve medo de perder a gente." O silêncio entre eles foi profundo. Arthur engoliu a emoção. "Eu não tenho medo de perder vocês." Ele mentiu. "Eu tenho medo de não conseguir proteger vocês." Davi tentou sorrir. "Você protegeu. Eu estou vivo." A recuperação foi difícil. Meses de fisioterapia, muletas, frustração. Davi sempre foi independente, orgulhoso. Agora precisava de ajuda até para subir escadas.
Arthur ficou na capital o tempo inteiro. Trabalhava remotamente, cancelou compromissos, transferiu reuniões. Uma tarde, durante a fisioterapia, Davi perdeu a paciência. Eu não aguento mais depender dos outros. Arthur ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu. Você lembra quando dependia de mim para tudo? Davi suspirou. Eu era criança. E eu nunca achei que você fosse fraco por isso. Davi baixou a cabeça. Arthur se aproximou. Força não é nunca cair, é aceitar ajuda para levantar. Foi ali que Davi entendeu algo que levaria para o resto da vida. Ele não precisava provar nada para merecer amor. Durante a recuperação, Caio passou a viajar todo fim de semana para ficar com o irmão. Os 3 homens da casa, juntos de novo. Na alta médica, o médico foi claro. Ele vai andar normalmente, mas precisa paciência. Arthur respirou como se estivesse emergindo da água depois de muito tempo submerso. Na volta para casa, Davi olhou pela janela. Pai, você já pensou que poderia ter sido pior? Arthur segurou o volante. Já tinha pensado nisso centenas de vezes. Pensei. E mesmo assim você ficou calmo. Arthur riu. Eu não estava calmo. Estava. Arthur olhou para o filho. Porque pai não pode desabar antes do filho. Davi ficou em silêncio. Alguns meses depois, já recuperado, Davi voltou para a faculdade. Mais cuidadoso, mais consciente, mais grato. Na primeira noite sozinho novamente enviou mensagem. Pai, obrigado por não ter me tratado como frágil. Arthur respondeu. Obrigado por ter me ensinado que eu não controlo tudo. A experiência mudou os dois. Arthur começou a desacelerar, delegar mais, pensar na aposentadoria, porque percebeu algo importante. Ele queria estar presente, enquanto ainda tinha tempo, mas a vida ainda não tinha terminado de surpreendê-lo. E no próximo capítulo, a surpresa não viria com dor. Viria com algo que Arthur jamais imaginou ouvir. Arthur Valença sempre acreditou que seu sobrenome morreria com ele. Foi o que os médicos disseram. Foi o que os exames confirmaram. Foi o que o silêncio da casa enorme repetia todas as noites, antes de Davi e Caio entrarem em sua vida. Mas naquela manhã de domingo, sentado à mesa do café, ele ouviu algo que mudou tudo outra vez. Pai, a Clara está grávida. Foi Davi quem disse. A xícara parou no meio do caminho. Arthur piscou. Você está falando sério? Davi sorriu. Um sorriso diferente. Maduro. Vou ser pai. O mundo pareceu fazer um círculo completo. Arthur levantou devagar. Não disse nada. Só abraçou o filho. Forte. Do jeito que abraçou naquela estrada de terra anos atrás. Isabela levou as mãos à boca. Meu Deus! Um bebê! Caio riu alto. Eu vou ser tio. Arthur se afastou, segurando o rosto de Davi. Você tem certeza que está pronto? Davi respondeu sem hesitar. Eu aprendi com o melhor. Aquilo quebrou Arthur por dentro. Ele lembrava de Davi sujo de poeira, com medo, dormindo em colchão no chão. Agora ele ia ser pai. A vida não era ironia, era redenção. Nos meses seguintes, Arthur acompanhou tudo. Ultrassons, consultas, primeiro enxoval. Ele segurava a mão de Davi como se ainda fosse um menino de 9 anos. Clara, a esposa de Davi, percebeu. Seu sogro parece mais ansioso que você. Davi riu. Ele nunca pensou que viveria isso. Arthur realmente nunca pensou. Numa tarde silenciosa, ele entrou sozinho no antigo quarto dos meninos. Agora vazio, organizado, guardado como memória. Abriu a velha caixa de sapatos. A foto da mãe biológica ainda estava lá. Ele passou os dedos pela borda da imagem. Eles estão bem, murmurou. Não havia raiva, nem julgamento. Só gratidão pelo caminho que o trouxe até ali. Meses depois, na sala de espera do hospital, Arthur caminhava de um lado para o outro. Exatamente como naquela noite do acidente. Mas agora o medo era diferente. Era a expectativa. A porta se abriu.
Senhor Valença. Sim, é uma menina. O coração dele falhou uma batida. Menina. Ele entrou no quarto devagar. Davi segurava o bebê, chorando. Pai, olha isso. Arthur se aproximou. Viu aquele rosto minúsculo, a mãozinha se mexendo, a respiração leve, e algo dentro dele se reorganizou. Não era sangue, não era genética, mas era continuidade. Ele tocou o pezinho da criança. Bem-vinda à família pequena. Clara sorriu. Já escolhemos o nome. Arthur levantou os olhos. Qual? Helena. Isabela começou a chorar imediatamente. Arthur engoliu seco. Helena era o nome da esposa que ele havia perdido anos antes. Davi continuou. A mulher que você mais amou agora vai continuar na nossa família. Arthur não conseguiu falar, só assentiu e chorou, não de tristeza, mas de completude. Dias depois, na varanda da casa, ele segurava Helena nos braços, pequena, quente, real. Caio sentou ao lado. Pai, você já percebeu? O quê? Você achava que sua linhagem ia acabar. Arthur sorriu. Eu estava errado. Caio riu. Muito errado. Arthur olhou para o jardim, para a casa, para Isabela observando da porta, para Davi entrando com Clara, e entendeu algo definitivo. Ele nunca foi salvo pelos meninos. Eles foram salvos juntos, e agora a história não terminava nele, continuava, mas ainda faltava um último capítulo, um encerramento digno do homem que aprendeu que riqueza de verdade não está no banco, está na mesa de jantar cheia. Arthur Valença nunca teve medo da morte, teve medo da solidão. E isso ele venceu muitos anos antes do último suspiro. A aposentadoria veio tranquila, sem alarde, sem festa extravagante, sem manchetes de revista. Ele entregou oficialmente a presidência da empresa para um conselho que ele mesmo formou, mas fez questão de manter um cargo simbólico, fundador. No discurso de despedida diante de executivos, acionistas e funcionários antigos, ele disse algo que ninguém esperava. O maior negócio da minha vida não foi uma empresa. Foi uma decisão numa estrada de terra. Houve silêncio. Alguns não entenderam. Outros sabiam exatamente do que ele falava. Ele continuou. Eu passei 40 anos tentando deixar um império. E descobri que império de verdade é família. Aplausos contidos. Alguns olhos marejados. Mas nada se comparava ao que eu esperava em casa. Naquela noite, a mesa estava cheia. Davi, Clara, Helena já correndo pelo corredor. Caio com a namorada. Isabela organizando tudo como sempre. Arthur sentou na ponta da mesa, observou cada rosto. Não precisava falar nada. Helena subiu no colo dele com a espontaneidade que só crianças têm. Vovô, conta a história da estrada. Ele sorriu. Era a história favorita dela. Era uma vez um milionário muito teimoso que furou o pneu no meio do nada. Todos riram. Mas Arthur não contou sobre dinheiro, não contou sobre abandono, não contou sobre o cheque. Ele contou sobre medo, sobre escolha, sobre promessa. E terminou como sempre. E aquele foi o dia em que eu parei de procurar terras e encontrei meus filhos. Anos passaram. A casa continuou cheia. Mais netos vieram. Formaturas, casamentos, aniversários barulhentos. Arthur começou a andar mais devagar, a dormir mais cedo, a observar mais. Uma tarde, sentado na mesma varanda onde anos antes conversara com os meninos adolescentes, ele chamou Davi e Caio. Venham aqui. Os dois sentaram ao lado. Eu não sei quanto tempo ainda tenho, mas sei que fiz o que precisava fazer. Davi apertou a mão do pai. Você fez mais, Caio completou. Você nos deu raiz. Arthur respirou fundo. Eu só queria que vocês nunca esquecessem de onde vieram. A gente nunca esqueceu, disse Davi. E era verdade. A caixa de sapatos ainda estava guardada, agora restaurada.
Virou símbolo, não de dor, mas de origem. Quando Arthur completou 75 anos, a família organizou uma festa surpresa. No meio do discurso, Helena, agora com 12 anos, pegou o microfone. Meu avô me ensinou que família é quem escolhe ficar. Arthur chorou ali mesmo, sem vergonha, porque o homem que um dia achou que morreria sozinho agora estava cercado por 3 gerações. O final veio numa manhã comum, sem drama, sem hospital, sem sirene. Arthur acordou cedo como sempre, preparou o café, arrumou a mesa. Isabela desceu e o encontrou sentado, olhando pela janela do jardim. Pensando em quê? Ele sorriu. Pensando que foi tudo melhor do que eu merecia. Ela segurou sua mão. Foi exatamente o que você construiu. Naquela tarde, depois de um almoço em família, Arthur sentiu o cansaço chegar diferente. Chamou todos. Sentou na poltrona. Helena segurava sua mão. Davi de um lado. Caio do outro. Isabela atrás. Eu tive uma vida boa. Silêncio. Não porque fui rico, mas porque fui pai. Ele olhou para os filhos. Obrigado por terem me escolhido. E ali, cercado de amor, ele fechou os olhos. Sem medo, sem arrependimento, sem solidão. O funeral foi cheio. Funcionários, amigos, vizinhos. Seu Antônio, já idoso, veio da fazenda. Mas o discurso mais importante foi de Davi. Meu pai não me deu o sangue dele. Ele me deu o nome, o caráter e o amor. E isso vale mais do que qualquer herança. Caio completou. Ele nos ensinou que milagre não é algo que cai do céu. É algo que a gente decide construir. E a história da estrada de terra continuou sendo contada. Para netos, para bisnetos, para amigos. Porque o legado de Arthur Valença não estava nas empresas. Estava na escolha. Naquele dia em que um milionário parou o carro no meio do nada e decidiu que nunca mais deixaria 2 crianças enfrentarem o mundo sozinhas. E é por isso que essa história não é sobre dinheiro. É sobre decisão. É sobre promessa cumprida. É sobre o poder de escolher amar.